Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, primeiro programa de dezembro, né? Vamos ter mais um agora, dia 19, porque esse é um mês de muita agitação e tal, o pessoal nosso aqui mesmo, todo mundo, agitação para cá e para lá, e muita gente viajando, se preparando para férias e tal. Então, o nosso Economia e Desenvolvimento começa tradicionalmente com o espaço conversando sobre contabilidade. E falando em conversando sobre contabilidade, claro, o professor Salésio D'Agostinho. Professor, obrigado pela sua presença uma vez mais. Estamos sempre agitado esse mês, né? Imagino para vocês, né? Também fechamento de balanço, essas coisas da empresa. Não necessariamente. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Não. Hoje, eram ciclos assim, né? Sim, mas o fato é o seguinte, claro, existe uma época para fechamento de exercício, só porque os resultados são apurados praticamente todos os meses para apurar o devido resultado. Se tu vais pagar pelo lucro real ou por lucro presumido ou também pelo simples. Para quem quer gerir um negócio, ele tem por obrigação de conhecer os seus resultados mensalmente. Ele tem que saber como é que está indo o seu negócio, tá? E é por isso que as informações contábeis servem para isso. Né? A contabilidade é fundamental para as empresas. Eu sempre digo nessa, Léo, a empresa que quer crescer, prosperar, ela tem que ter uma base fundamental. E um dos pilares fundamentais disso é a contabilidade, uma contabilidade bem organizada e tal, né? As informações contábeis são fundamentais para tomar decisões. Para tomar decisões. Por que isso? Porque as informações contábeis, como o próprio nome diz, gera as informações. E hoje vender água dá dinheiro, basta tu saber quanto é que ela custa. O problema dos empresários é que eles não dão a devida importância às informações contábeis e não sabem como é que estão seus resultados. Acham que estão indo bem e, na verdade, não estão. Ou acham que estão indo mal e, na verdade, estão bem. Quer dizer, é uma questão de falta de informações contábeis, informações patrimoniais. Bom, Palmas, no Tocantins, eu conheço Palmas lá e Palmas é uma cidade muito quente, né? Enfim, mas é uma cidade importante, grande hoje, Palmas. E lá o Luiz Augusto Cerqueira te mandou um e-mail e ele quer saber o seguinte: professor Salésio D'Agostinho, o senhor poderia me explicar quando uma pessoa física precisa abrir uma pessoa jurídica? Pois então, vamos lá. Luiz, a coisa é simples. A pessoa física é obrigada a criar uma pessoa jurídica quando ela quer gerar renda através do trabalho de uma outra pessoa, ok? Se eu quero contratar alguém para que esse alguém me traga renda, ok? Eu sou obrigado a criar a pessoa jurídica, porque você sabe que um trabalhador autônomo não pode ter empregado. Somente o autônomo profissional liberal, esse sim pode ter empregado, porque a CLT equipara o profissional liberal como empregador. E você sabe o que é um profissional liberal? É aquele que detém conselho de fiscalização profissional, porque o conselho substitui o patrão no exercício das suas atividades, ok? Então, se tu quiseres contratar uma pessoa física para tu obteres renda através do trabalho dele, tu és obrigado a criar uma pessoa jurídica. Tu também é obrigado a criar uma pessoa jurídica quando tu pretendes exercer qualquer atividade econômica, ok? Porque você sabe muito bem que a pessoa física só pode ter renda através do seu próprio trabalho, ok? E essa é a função da pessoa física. Agora, se tu queres vender qualquer mercadorias ou queres produzir qualquer coisa, tá? Neste caso, tu és obrigado a criar uma pessoa jurídica, ok? Então, eu sou obrigado a criar uma pessoa jurídica quando quero desenvolver qualquer atividade econômica. Quero vender pipoca, quero consertar sapato, quero ser um industrial, quero ser um bancário, ok? Então, no momento que eu tenho por objetivo exercer uma dessas funções, eu sou obrigado a criar uma pessoa jurídica. Tá? Então é isso. Agora, evidentemente que uma coisa é ser obrigado, outra coisa é querer. Se tu queres criar uma pessoa jurídica, mesmo não sendo obrigado, tu podes criar quando tu optares por isso, quando tu necessitar de tê-las. Tá?
obrigado se tu queres empregar pessoas ou se tu queres desenvolver atividade econômica. Podes, toda vez que tu tens interesse em desenvolver uma atividade. Qualquer atividade pode ser econômica ou profissional. Aí, nesse caso, através de uma sociedade pode ser até a sociedade unipessoal também. Mas tu pode criar quando tu quiseres, ok? Agora, tu é obrigado, se tu quiseres empregar uma pessoa física, tá, para gerar renda através do trabalho dela, ou desenvolver qualquer atividade econômica. Do Tocantins, de Palmas, para Porto Alegre, aqui o Jorge Maia te pergunta o seguinte: professor, nos últimos meses temos ouvido falar bastante na curva de Laffer. O senhor poderia falar no seu programa sobre esse tema? Como podemos usar esta teoria na contabilidade? Pois é, Jorge. Tu sabes que o que foi que fez o Arthur Laffer? Ele fez um levantamento, Um estudo, fez um levantamento técnico, né? E levou em consideração a relação entre taxa de imposto e receita do governo, ok? Então, para verificar que toda vez que o governo aumenta a taxa de imposto, como é que fica a arrecadação dele? Passando assim, quando é zero tributo, é zero renda. É zero renda, ok. Então, ele fez esse levantamento e chegou à conclusão que a arrecadação chega a um determinado momento e depois a tendência é cair porque as pessoas param de consumir, porque você sabe que a tributação incide sobre o faturamento, sobre a arrecadação, ok? Então, é uma relação que ele traçou, imposto e taxa, arrecadação e taxa. Aumenta a taxa, num determinado momento, aumenta a arrecadação. Chega num outro patamar, ela começa a tender a cair a arrecadação porque as pessoas param de consumir. Tá? Esse ponto lá de cima é o chamado break-even point, né? Que a partir dali começa a decrescer a receita. Exatamente. Só porque existe um limite também, né? Não decresce, ok? Simplesmente há um limite. Quer dizer, qual é o limite? O limite da necessidade. Na pessoa privada, nas empresas, ok? Para estabelecer esta teoria é muito parecida, tá? Porque veja só. Se a tua empresa é uma empresa monopolista, que é o único fornecedor, e se tu aumentares o preço, o que vai acontecer? As pessoas que necessitam daquele produto vai continuar consumindo. Só porque qual é a tendência dela? De reduzir o consumo. Então, aí chega naquele limite, como esta curva também estabelece. Existe um limite de necessidade. Só porque na pessoa jurídica, né, e nas empresas, né, quando elas não são monopólio, quando não exerce o monopólio, ou quando não existe um oligopólio, mas sim uma concorrência, o contador, o empresário, ele leva em consideração diversos aspectos para estabelecer o seu preço de venda. Tu sabe que o preço de venda de um produto é o custo mais as despesas, mais o resultado. Os custos têm aqueles fixos e variáveis, despesas da mesma maneira, e depois tens o teu resultado. O que é que faz? O contador e o empresário, quando estabelece o seu preço de venda, ele leva em consideração tudo isso e leva em consideração também a necessidade de mercado. Então não adianta o empresário querer levantar o seu preço, porque a concorrência faz com que ele não possa aumentar mais do que o seu concorrente. Aí ele tem que jogar com seus custos e fazer a análise devida. Entende? Então, há muitas considerações a ser feitas quando se trata de mercado livre, mercado de concorrencial. É. Então, aí tu tens que levar em consideração diversos aspectos. Quantidade produzida, tem que levar em consideração as necessidades, tem que levar em consideração como é que estão teus concorrentes. Enfim, uma série de fatores. Se tu quiseres aumentar o preço, às vezes tu perde dinheiro porque tu deixa de
vender, e aí tu não consegue ter arrecadação. Então é preferível reduzir o preço para aumentar a quantidade vendida e com isso manter a tua margem de lucro. Enfim, existe uma série de fatores que as empresas chamam o profissional responsável, examina os seus custos, examina os objetivos e a partir daí estabelece o preço do seu produto, estabelece também a quantidade que deve ser vendido, porque tudo existe um ponto de equilíbrio. Enfim, tudo isso é um trabalho profissional que o contador, né, participa para que o empresário prospere. É diferente de ser obrigado. O governo é obrigado. Tu és obrigado a pagar imposto. O que se só não paga se tu não consumires, só não paga se tu não comprares. Diferentemente da empresa privada, que ela precisa vender o seu produto, tá? E ninguém é obrigado a comprar. Então aí ela precisa usar de muita criatividade, de muito trabalho profissional, de muito contador. Conquistar o consumidor. Precisa conquistar e com o preço certo, né? É isso aí. Então existe uma coisa. No governo, ele aumenta e não mede as consequências, tá? Inclusive, ele aumenta e o objetivo daquele aumento cai a economia, tá? Reduz a economia porque a produção reduz, porque o imposto também faz parte do custo do produto que é vendido. Então, o governo tem que ter muita cautela quando aumenta imposto, porque se ele aumenta imposto, o que acontece? A tendência é diminuir a produção e, com isso, a economia também cair. O que ele tem que fazer é reduzir o imposto, fazer com que aumente a economia, a produção e o consumo, e, com isso, ele vai arrecadar mais. Claro, ele joga naqueles produtos que as pessoas são obrigadas a consumir, a água, a energia, entende? Combustível. Esse produto existe um limite mínimo, né, que tu tens que consumir. E, então, nesse limite mínimo não adianta. Pode ser o chamado inelástico. Não tem como, né? Não tem como. Aí, nesse caso, o governo se aproveita dessa situação para poder ter recurso para aplicar nas suas incompetências. Perfeito, professor Salésio D'Agostinho. Muito obrigado pelas explicações aí. Eu aprendo muito quando venho aqui, quando estou com um amigo aqui. O seu... Também aquele, o Gigi, né? Conhece o Gigi, né? O Giovanni D'Agostinho. A gente aprende muito com essa rapaziada aí. E sabe que nós estamos aqui para... Esse é o nosso objetivo. E continue mandando Não só eu, mas os telespectadores aí que tenham recebido muitas manifestações. Obrigado, Salésio. Até a próxima. É isso aí. Continue mandando as perguntas que, na medida do possível, nós estamos aqui para respondê-las. Olá, desde a década de 40, o Brasil se tornou o país do futuro, expressão usada pelo romancista, escritor e jornalista austríaco Stefan Zweig. De lá para cá, até que ensaiamos uma certa disposição de tornar esta uma realidade. Pura ilusão. Não por falta de potencial de riquezas no subsolo, invejável no mundo, mas pelo elemento humano que compõe nossas elites. A excelência intelectual necessária para conduzir um país a ser uma nação próspera passou longe daqui. O que temos hoje de lideranças, sejam políticas em especial, mas em outros segmentos também, não passam de uma turba de fanfarrões desprezíveis e irresponsáveis. Depurar nossas elites e despertar no povo o devido discernimento político são desafios inadiáveis para salvar esta nação do pior. Boa semana. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento desta semana, doutor Gustavo Bernardi, advogado e tal, nessa área, sobretudo nessa questão imobiliária, né, doutor Gustavo Bernardi, que é a seguinte, né, nós temos um processo todo de urbanização no país e muitas das urbanizações, esse processo todo de conglomerados urbanos e tal, se deu através não de um planejamento e tal, mas a coisa foi se agregando aqui e tal. E surgiram, claro, situações de irregularidade fundiária e tal. E hoje nós temos essa questão de regularização imobiliária. Como é que está? É verdade, Silvio. São milhões e milhões de imóveis irregulares no Brasil inteiro. Existem alguns focos, algumas cidades que são mais irregulares do que outras. Cidades que tiveram um crescimento dos seus limites de forma desordenada. Sabe que o povo, enfim, a construção civil, ela vai indo,
né? Aonde tem espaço, ela vai indo e as pessoas vão fazendo loteamentos, vão fazendo condomínios, nem sempre regulares, né? As pessoas pegam um terreno que é antigo da família e constroem 3, 4, 5 casas. As pessoas herdam um pedacinho de terra e levam toda a família para lá. Então, se tornou, ao longo dos anos, um problema muito grave regularizar esses imóveis. Primeiro porque antigamente a gente só podia fazer isso por processo judicial. Ações de demarcação, de desmembramento, de usucapião, de adjudicação compulsória. Todas essas ações, antes, elas se processavam na vara dos registros públicos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, tu imagina, milhões e milhões de imóveis, centenas de milhares de processos e uma vara só para julgar isso. Desde 2017, esse cenário começou a mudar, Silvio. Por quê? Porque a legislação foi evoluindo e foi tornando possível que tu faça diversos atos sem precisar do processo judicial. Então, a regularização imobiliária hoje, ela é muito mais econômica, muito mais barata do ponto de vista do custo com o profissional que vai fazer. E mais rápida também, e eu acho. Muito mais rápida. Muito mais rápida mesmo, né? Eu que trabalho com isso há 30 anos... Esse é o processo extrajudicial que se fala. A grande maioria hoje dos processos é extrajudicial, né? Então, hoje você pode fazer usucapião extrajudicial, pode fazer a adjudicação compulsória, que é um tipo de usucapião, quando você tem o contrato e quer validar esse contrato, demarcações, desmembramentos, regularização de bairros inteiros, né? Através de processos de regularização fundiária que são quase todos eles feitos de forma extrajudicial. Isso trouxe uma economia enorme, Silvio, não só de tempo, mas principalmente dos custos envolvidos nisso. E de pacificação social também, né? Isso é muito importante. Então, hoje, não é incomum você organizar uma associação de bairro e esta associação de bairro encaminhar a regularização de todo aquele bairro, né? Depois disso também, né, além de diminuir custos, traz uma valorização enorme para o imóvel, né? Regularizado e tal, Regularizado, né? Essa pessoa... Legal. Legal, essa pessoa pode partilhar aquele imóvel em lotes, revender ou regularizar as outras famílias que moram ali, né? Então, a legislação, nesse ponto, no Brasil, ela é muito eficiente, né? Sabe que o Brasil sempre teve as regras de direito imobiliário mais modernas do mundo, desde a criação do BNH, das antigas legislações de hipoteca, hoje da alienação fiduciária, né? O Brasil tem uma regra legal muito, muito eficiente para a parte imobiliária, né? E o que a gente percebe hoje, Silvia, é que está se criando profissionais especializados nessa parte extrajudicial, que muitas vezes não são nem advogados, né? Corretores de imóvel, engenheiros, né? O que as pessoas têm que entender é que este procedimento, embora ele seja extrajudicial, ele é extremamente técnico. Não dá para fazer com quem não saiba fazer, porque não vai dar certo, né? E sempre que alguma coisa não dá certo, você perdeu todo aquele caminho extrajudicial, porque o notário... E assumir um custo indevido até, né? Isso Poxa. mesmo. E tem mais, porque daí o notário, o registrador, ele, verificando que alguma coisa não está certa, ele encaminha para o judiciário. Daí você perde um tempão, né? Então, você que precisa regularizar um imóvel, saiba que hoje as formas de regularizar esse imóvel são extremamente mais rápidas, muito mais econômicas e quase todas elas feitas fora do judiciário, né? Isso traz muita economia, Silvio. Com certeza. E, bom, Porto Alegre, assim, eu vim para cá em 1967, olha quantos anos, né? E, naturalmente, naquela época, Porto Alegre tinha, além da região central, alguns bairros mais próximos, era uma vasta área livre, né? E ela foi, naturalmente, sendo tomada com conglomerados urbanos, etc. e tal. Qual é a área de Porto Alegre hoje, a Zona Sul ou Norte, que dá mais problema do ponto de vista da falta de regularização fundiária? As áreas limítrofes, né? Bairro Maitá, bairro Belém Novo, a Restinga. Na Zona Sul nós temos o famoso caso da Fazenda do Arado, que até hoje não se resolveu, né? Por quê? Porque Porto Alegre, embora seja uma cidade grande, uma metrópole, ela ainda tem uma área rural.
Então, há uma série de limitações nesse espaço rural que ainda margeia, que circunda Porto Alegre, que tu não pode fazer um loteamento, que tu não pode fazer um condomínio, de que os terrenos têm uma área muito grande. Ela tem que se tornar urbana. E ela tem que se tornar urbana, né? Então, isto é uma atitude que tem que ser demandada pelo município, né? O órgão administrador, a prefeitura, tem que tomar essa iniciativa, encaminhar essas legislações. E isso traz um grande problema para nós, porque essas áreas, Silvio, as áreas limítrofes, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul, são as únicas áreas livres de Porto Alegre, né? Hoje, o metro quadrado da Bela Vista é impagável para a grande maioria das pessoas que moram em Porto Alegre. Então, o empreendedor ele vai para essas áreas limítrofes, onde ainda tem terrenos livres, né? E ele se depara muitas vezes com uma impossibilidade de executar aquele projeto, porque aquela área ali não é urbana, né? Então, isso ainda é o grande gargalo aqui de Porto Alegre, né? Naturalmente que, como Porto Alegre é uma cidade, já de certa maneira, seus limites foram já esgotados, né? Muita gente vai para a cidade do interior, aqui a região metropolitana, né? Essa migração está acontecendo? Nós tínhamos até a enchente de maio, a cidade de Eldorado do Sul como sendo o Eldorado, de Porto Alegre, né? Isso reverteu, né? 80% da cidade ficou alagada, né? Mas a gente ainda vê Gravataí, Canoas, tivemos um empreendimento em Canoas agora que em 6 ou 8 horas todos os terrenos foram vendidos, né? Então ainda tem, né? Canoas é uma cidade que está despontando bastante, mas ela já está também batendo em Porto Alegre, então tem uma dificuldade ali. Gravataí, o que a gente espera é que de Sapucaia do Sul, Esteio, voltem a ter empreendimentos também. Perfeito. Bernardo, muito obrigado pela tua presença, um grande abraço, uma boa semana de trabalho e até a próxima. Para ti também, Silvio. Bom, nesse bloco do nosso Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o Giovanni D'Agostin, que além de contador e advogado, é meu amigo. Obrigado, Giovanni, pela tua presença. Obrigado pela referência também. Eu sei, cara. O azul fica muito bonito, mas o marinho, então, cara. A recíproca é verdadeira. Giovanni, estamos chegando no final do ano aí e tal, e que tenha boas festas com a família e tal. Nós vamos ter um outro programa ainda agora, durante esse mês aí, mas de qualquer maneira é um mês assim de muita agitação. E no mercado empresarial também as coisas se agitam muito, é uma época de muita agitação nas empresas, antecipação de salários, 13º, reorganização e planos de metas para o ano que vem e tal. Mas há um assunto aí que está, digamos assim, aquele termo mais antigo, polarizando a atenção das pessoas, das empresas e dos estudiosos, como tudo o assunto, que é a questão da reoneração da folha de salários. O que pode dizer a respeito disso? Silvio Lopes, eu tenho a dizer que, infelizmente, o Brasil está entrando num período de retrocesso. Inclusive, a desoneração da folha de pagamento foi editado no período da Dilma Rousseff, em 2011. Ali se comemorou muito, porque, na grande das verdades, a folha de pagamento de salários ela é muito onerada. Então, as empresas pagam todos os direitos trabalhistas decorrentes da folha de pagamento e pagam também muitos encargos tributários sobre a folha de pagamento. Então, tu imagina uma empresa, sobre o valor do salário, paga 20% de contribuição previdenciária, mais o seguro-acidente de trabalho, mais o sistema S, SESC, Senai, SESI, né, são o chamado sistema S, são os tributos parafiscais. Isso nós temos ali na ordem de quase 30% desses tributos que se paga sobre a folha de pagamento de salários, né? Fora o FGTS também, né? E demais encargos. Então, lá em 2011, foi feita uma emenda constitucional, aí teve a participação do Congresso Nacional, no sentido de retirar da folha de pagamento de salários o peso tributário. Então, na ocasião, se propôs retirar os 20% previdenciário do salário e deslocar para o faturamento, né? Que me parece que é uma manifestação de riqueza mais interessante o faturamento para tributar do que o gasto com o pessoal. Porque nós temos que liberar
as onerações do gasto com o pessoal exatamente para fomentar a contratação das Dá pessoas. mais emprego, o mercado de trabalho mais pujante, né? Exatamente, para facilitar a contratação das pessoas. Né? Aliás, é estranho, né, que isso tenha acontecido lá em 2011 com a Dilma Rousseff. Sim. E o mesmo governo, o mesmo viés ideológico agora queira fazer o inverso, quer dizer, então mostra uma falta de coerência ideológica até, né? Uma falta de coerência ideológica e até mesmo acho que um erro político, né, sobre como é que deveria... Uma visão econômica da coisa, do sistema todo, né? Me parece que sim, né? Então agora o governo resolveu editar uma lei, foi editada a lei número 14.973, isso foi em setembro de 2024, na qual, paulatinamente, a desoneração da folha de pagamento está sendo finalizada, né? Então, até o ano de 2027 vai se aumentar a tributação sobre os salários e diminuir a tributação sobre o faturamento até findar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, né? E, além disso, o governo vem impondo para as empresas diversas dificuldades para se manterem, mesmo que nesse sistema gradual de redução, né, da tributação pelo faturamento e aumento sobre a folha, vem impondo dificuldades. Então, o governo está considerando que a tributação sobre o faturamento é um benefício fiscal, quando, na verdade, não é um benefício fiscal, é uma forma de tributação, porque foi feita uma emenda constitucional e nessa emenda constitucional foi otorgado o poder, digamos, né, para que o governo pudesse, em substituição da previdência sobre a folha, tributar pelo faturamento, né? A questão passa pela alíquota, né? Então, se o governo acha que a arrecadação sobre o faturamento está baixa, então aumenta a alíquota da arrecadação previdenciária sobre o faturamento, mas não recoloca sobre a folha de pagamento, porque isso parece que é uma política desastrada. Mas não, aí o governo editou uma medida provisória e essa medida provisória estabeleceu que as empresas que ainda tributam a previdência sobre o faturamento têm que entregar uma declaração chamada DIRB. O nome da declaração, então, o significado de DIRB é Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades de Natureza Tributária. E essa declaração, então, é transmitida para o governo federal e o governo federal faz uma triagem. Então, a empresa que tributa a Previdência Social pelo faturamento não pode ter débito com FGTS, não pode ter valor de tributos, digamos, inscritos no CADIM, tem que ter CND federal, tem que optar por um domicílio tributário eletrônico, DTE. Se não tiver todas essas condicionantes, digamos, implementadas, então a Receita Federal emite um documento, um comunicado, alertando que a empresa não atende às condições exigidas para poder tributar pelo faturamento, né? Então, na grande verdade, cria-se uma dificuldade, né, adicional. O governo está criando uma dificuldade que, na grande das verdades, o governo não quer mais que as empresas tributem a Previdência Social pelo faturamento, que eu, no início da nossa conversa, considero como um retrocesso. Mas existem aí alguns expedientes judiciais no sentido de que para o Poder Judiciário se manifestar, no sentido de que, na grande das verdades, esse processo de tributação pela a tributação pelo faturamento não é uma renúncia fiscal, não é um benefício fiscal, é uma forma de tributação. Claro. Então, que não precisaria atender esses critérios, por exemplo, de ter que ter CND em dia, não é? Então, nesse sentido, nós nos colocamos à disposição aí para prestar esse auxílio para as empresas aí, para não ter daqui a pouco esse empecilho de manter a tributação pelo faturamento, nem que seja ali de acordo com o regramento, né, que foi imposto pela Lei 14.973 para fazer a redução gradual, né, porque senão vai ter um baque muito grande agora, já a partir de 2025, nas finanças das empresas. Na verdade, né, Giovanni, tem um livro chamado Por que as Nações Fracassam. É um livro que até eu te recomendo que leia, se já não lestes, porque é um livro importante que ele fala exatamente sobre isso. E aí ele fez um estudo, Acemoglu, que é o economista que fez esse livro, junto com outro parceiro dele, e ele chegou à conclusão seguinte, que as grandes nações
elas se desenvolveram, prosperaram, incentivando, tendo políticas inclusivistas na sociedade, inclusivistas. E, por outro lado, e esse é uma coisa que se assemelha e se comporta bem ao momento atual que nós estamos vivendo, não é só atual, já vem historicamente isso no Brasil, nós temos aqui a Receita Federal e o governo, de modo geral, e sobretudo os governos de esquerda, eles são exatamente, puramente extrativistas. Ou seja, eles tiram da sociedade ao invés de incluir a sociedade. Então, na verdade, essa questão fiscal aí está muito em sintonia com essa forma, né, de evitar que esse país se desenvolva. Porque enquanto o Brasil estiver submetido a um jogo, a uma regra como essa, sobretudo na área da tributação e da questão fiscal, nós não teremos como fazer com que as empresas nossas sejam sustentáveis, se desenvolvam e ajudem a crescer esse país. É isso aí, Silvio. Eu tenho ainda a esperança de que nós temos ainda mais 2 anos de mandato, né, do atual governo, de que haja uma reflexão, né, porque já existe a previsão constitucional da tributação pelo faturamento, né, do encargo previdenciário e não sobre a folha. Então, para que haja uma reflexão, que isso seja modificado, nem que tenha ali alterações de alíquotas para adequação do orçamento, não é? Mas que não se tribute, não se retorne a tributação sobre a folha de pagamento, porque isso é danoso para a geração dos empregos. A grande coisa é a seguinte, isso é um sonho que a gente tem de ter um governo constitucionalista, que não é o caso. Por que não é o caso de um governo constitucionalista? Se nós observarmos toda a trajetória desses governos, eles não estão nem aí para a Constituição. O próprio Supremo Tribunal Federal hoje não está nem aí para a Constituição, está todo dia agredindo, pulando a Constituição, desonrando a Constituição e desrespeitando a lei maior, a própria Suprema Corte do país. Então, realmente, na área econômica, a gente que tem essa experiência, vocês aí nessa área também, eu também como economista, a gente fica muito assim, poxa, mas quando é que esse país vai ser desenvolvido? E isso é uma das coisas que nos pune e nos evita e faz com que nós não possamos ter grandes empresas, não possamos ter mais prosperidade e, sobretudo, que as empresas possam oferecer cada vez mais empregos e gerar riquezas. É muito lamentável isso. Até a próxima oportunidade, meu mestre. Até a próxima, um abraço. Muito bem, nesse espaço do programa, estou recebendo aqui a visita do Wesley Lacerda, que é um empresário que tem uma visão maravilhosa, sempre digo isso, né, da economia, da sociedade, para onde é que nós estamos nos encaminhando e tal. Wesley, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa e parabéns aí, porque sabe que eu tenho recebido muitas manifestações, porque na verdade é o seguinte, tu há de convir comigo. Nós estamos num processo hoje no Brasil que tem muita gente falando muita bobagem, né, e é preciso muitas vezes tu centrar as coisas numa visão mais real da situação, para onde é que nós estamos caminhando, o que está sendo feito, quais os problemas que nós temos, como vamos solucionar isso para, enfim, transformar este país, que foi o sonho das minhas gerações passadas, da minha geração, transformar o Brasil, o país, numa grande nação. E nós transformamos isso, né? Ele passa essa primeira pergunta para ti, que é a questão, são duas bases sustentáveis que fizeram grandes nações no passado. A excelência intelectual, ou seja, líderes que sejam líderes de verdade, né? Que tenham visão de líderes, que tenham uma visão de país, de como fazer isto, né? E, em segundo lugar, a questão da estrutura ética e moral da sociedade. Em que nós estamos pecando nisso? O que tu vê de luz sobre o nosso país? Salve, Silvio. Prazer estar de novo contigo, com a tua audiência. É sempre uma alegria compartilhar da tua mente aguçada aí e poder abrir um debate construtivo. Então, Cassim, tu traz duas temáticas bastante amplas, né? Mais uma vez, bastante amplas, né? Então, quando a gente abre essa questão da ética, primeiro precisa entender o que seria a tal da ética, né? A ética a gente pode entender, ética vem do grego ethos, pequeno comportamento. Então, a ética é um modelo de comportamento. A gente poderia discutir o que seria a ética em tantos níveis. Se a gente pensa no nível empresarial, a gente poderia pensar a ética como uma produção eficiente de si mesmo. Ou seja, aquele comportamento que gera acréscimo de identidade dentro da empresa, que gera reforço da identidade da empresa. Muitas vezes isso é discutido com um viés de subordinação, com viés de criminalização, com viés duro de penalização.
Isso é muito limitante para o conceito de ética. Se a gente entende ética como um modelo de comportamento de função, é impossível o indivíduo fazer função sem ser ético. O empreendedor, de norma, ele é ético. Ok, a gente tem pessoas mau caráter. Essa pessoa é um problema. Mas eu não posso julgar uma sociedade por essa discussão. Então, essa discussão da ética, ela vai longe aí na nossa lógica empresarial, na nossa lógica empreendedora. Agora, quando a gente fala de economia, fala de governo, fala de Estado, fala de política social, aí a gente tem a ética onde cada um assume o seu papel e faz a sua posição de vantagem. O governo pode apoiar muito a nossa economia, pode apoiar muito o nosso empreendedor, à medida que ele garante o ambiente sadio para o empreendimento. O que é um ambiente sadio? Não tem uma concorrência predatória, tem segurança jurídica, tem estímulo ao investimento. E onde o próprio governo age de maneira ética. Onde o governo, ao propor, ao produzir esse ambiente... É um exemplo. Esse ambiente sadio, esse ambiente competitivo, esse ambiente de concorrência... Leal. O governo está tendo o seu comportamento ético, porque isso é uma vantagem para o social. Então, a gente tem no governo um peso muito importante como base, como estrutura. A invenção, ela vem sempre de um CPF, é sempre um indivíduo. A novidade é sempre do indivíduo. Então, se o governo dá a base e o indivíduo faz a invenção, a gente tem uma sociedade que produz. Produz riqueza, produz inteligência, produz novidade, produz bem-estar, produz imposto. A Revolução Industrial do século XIX, ela propiciou exatamente isso, né? Século XVIII, né? 1700 e pouco. Ela propiciou o quê? Dando a liberdade para os indivíduos, eles fomentarem seu próprio negócio. A Revolução Industrial não foi uma coisa do Estado, partiu da sociedade. Então, como tu coloca, de lá para cá, o indivíduo assumiu o protagonismo da sua própria vida. Isso se chama o individualismo, que muitas vezes se condena, mas é através do indivíduo que se faz o coletivo. Mas é sempre o indivíduo que salva. É sempre uma pessoa, é sempre um indivíduo. É sempre o indivíduo que salva. Vamos lá, a gente está tendo agora, já discutimos isso, uma oportunidade, né, de ter um mundo brasileiro, um mundo dentro da sociedade, pequena sociedade brasileira, que é o município, né, voltado para o indivíduo. Isso é fantástico porque a crise, ela raramente, vou usar a expressão raro para não dizer nunca, a crise raramente vem da iniciativa privada. A crise, ela vem sempre do mundo governamental. Eu falo isso sem nenhum receio, nenhuma sombra de dúvida. Esse pensamento não é só meu. Aliás, eu aprendi esse pensamento com Antônio Meneghetti, um sábio. E ele colocou 3 grandes pilares. Primeiro grande pilar, o assistencialismo sem mérito, sem contrapartida. Hoje nós celebramos o número de pessoas que entram no Bolsa Família. Mas não temos noção de quantas pessoas deixam de precisar do governo porque atingiram a sua maturidade. Não, e hoje vemos o governo se enaltecer como um grande feito, aumentar as pessoas no Bolsa Família, quando, na verdade, deveria exatamente o contrário. Ele festejar quem está saindo do Bolsa Família. Exato. É uma lógica, é um pequeno exemplo, mas ele é um exemplo muito eficiente para comprovar a visão onde a gente não tem a intenção de tirar o indivíduo da sua situação de inferioridade para que ele possa construir uma situação de autonomia, de independência. Aí torna o cara completamente independente e isto aí serve para quê? Para propósitos eleitorais, de manutenção de poder. O poder é pelo poder. A gente entender que todo mundo vai querer empreender também não é viável, não existe. Mas que as pessoas não queiram depender, isso é extremamente natural e possível. Tu pega qualquer criança pequena, a primeira coisa que ele quer é ser independente. Ele quer comer sozinho, ele quer caminhar sozinho, ele quer falar sozinho, ele quer decidir sozinho. É natural do ser humano buscar a própria independência.
Agora, isso estimulado como criança pode gerar um adulto eficiente, maduro, independente. Então a gente tem o primeiro grande pepino, que é o assistencialismo. E de modo geral o governo é assistencialista. O exemplo, como eu falei, o Bolsa Família. A gente tem um segundo grande problema, onde a crise nasce a partir do ambiente governamental, que são os gastos do governo. O governo gasta mal. O empresário, o empreendedor, ele economiza em tudo. Economiza na luz, economiza no combustível, ele economiza na diária de hotel, ele economiza na refeição, ele economiza em tantas coisas. Quantas empresas, vamos lá, a grande realidade do Brasil, a imensa maioria das empresas do Brasil não são bilionárias. É a pequena economia, é a pequena empresa que sustenta esse país, que dá o imposto, que mais dá o emprega, emprego, isso, que mais que emprega. dá o emprego. É. Esse cara não tem luxo. Óbvio, a gente tem grandes empresas, grandes empreendedores que tiveram muito sucesso e tiveram seu mérito. Foram superiores, por isso ter o seu reconhecimento também econômico. Mas não é a realidade da maioria das empresas do Brasil. Eu costumo chamar a maioria do empreendedor, do empresário trabalhador. Onde, se ele parar de trabalhar, cai o negócio. Então, a gente está vendo uma lógica de ou busca eficiência ou morre, e uma lógica, ao contrário, muitas vezes governamental, onde a eficiência é um detalhe. Se tiver, teve, está muito bom. Se não tiver, também não é um problema, a gente não quebra. O É um propósito do governo. Agora, me diz uma coisa, Wesley, eu acho interessante realmente essas colocações, né? Mas nós estamos aí num ano, 2024, está chegando ao seu final, mês que vem já temos o último mês do ano, e eu queria assim que tu me desse um balanço deste ano, resumidamente, o que aconteceu, quais os fatores que impediram, digamos assim, uma maior eficiência, um maior desenvolvimento do país e tal, e uma projeção para 2025. Eu tenho visto muitas já pessoas proféticas, de certa maneira, falando alguma coisa sobre 2025, e gostaria também de te ouvir sobre isso. 2025, assim, eu estou muito esperançoso com 2025. Muito esperançoso mesmo. Né? Eu entendo que o empreendedor vai ter espaço. Né? A gente vai ter, caso do Rio Grande do Sul, uma safra ótima, vai ter produção industrial ótima, vai ter evolução de riqueza e de emprego. Então, nós vamos ter um ambiente propício para o investimento no Rio Grande do Sul em 2025. Eu estou, pessoalmente, me preparando para aproveitar as boas oportunidades que vão nascer. E um ano pré-ano eleitoral também, né? Essa é a discussão que a gente pode trazer para o quadro, né? Um ano onde, vamos lá, o governo no primeiro ano faz as maldades, o segundo ano tapa os buracos, o terceiro e o quarto ano de mandato, eles preparam a continuidade. Então, são anos onde o governo precisa fazer por si para garantir a sua continuidade. E garantir que os outros façam também, né? Garantir com... A questão da insegurança jurídica, né? Isso é uma... Sabe que o mundo empresarial trabalha dentro de um processo todo que lhe garanta a questão da segurança jurídica. São Jerônimo dizia o seguinte, né? Com relação à insegurança jurídica. Ele dizia assim, ó, é muito complicado a gente andar no meio de cobras e escorpiões. Ele falava isso aí em respeito à insegurança jurídica, ou seja, o camarada está ali, mas daqui a pouco pode ser mordido e acaba com a vida dele, acaba com o negócio dele e tal. Então, nós vivemos no Brasil um ambiente desse, onde tem cobras e escorpiões escondidos por ali, então tu não consegue caminhar tranquilamente. Essa insegurança jurídica que, no Brasil hoje, é um dos grandes problemas, um grandes entraves para uma economia estar se ajustando e tal, e se desenvolver, os negócios prosperarem. Essa insegurança jurídica é um problema seríssimo. Vamos lá. Quem das empresas hoje tem segurança que está ok com o fisco? Impossível. Todas as empresas sérias que eu conheço têm um fundo para alguma coisa que pode ter escapado. Tem legislações e interpretações que mudam. Aí é que está o negócio, né? E muda para trás. Muda para trás. É com efeito retroativo. Muda para trás. Então, assim, nós temos uma insegurança jurídica onde, por exemplo, conceitos básicos não são seguros. Nós estamos vendo agora.
Não quero entrar nas discussões do nosso Supremo Tribunal Federal, mas nós estamos vendo que o simples posicionamento vira um modo de perda de espaço social. Então, a segurança jurídica, para mim, nós estamos num momento de receio. Então, nós vamos ter um movimento de crescimento no Brasil. Eu entendo que vai vir capital de fora investir no Brasil. E o meu receio é se quem vai crescer com esse movimento econômico vão ser os brasileiros. A gente está vendo aproximação de muitos países com o Brasil. A China, tivemos agora Xi Jinping, né? Muitos acordos laterais. Acho interessante o Brasil ter sido prudente e não entrar na nova rota da seda, né? Mas a China já está construindo na Venezuela, já está construindo na Bolívia, já está construindo na Colômbia. Eles precisam de mercado. Eles precisam de mercado. Eles não conseguem mais crescer a economia chinesa dentro do mercado chinês. Ela se esgotou o modelo dele, já esgotou. Ele precisa crescer, fazer mais mercado para eles. Wesley, eu queria te fazer uma provocação, porque, na verdade, assim, o mundo todo, na verdade, né, se tu pegar os Estados Unidos, por exemplo, que é a grande economia, primeira grande economia de mercado, primeiro país desenvolvido, próspero e tal, com as suas características e tal. O ano que vem, dia 20 de janeiro, assume Donald Trump. A assunção do Trump como presidente dos Estados Unidos, da tua lógica, o que pode mudar do ponto de vista da geopolítica da América do Sul? É muito interessante a posição do presidente Trump. Primeiro, porque ele é um desenvolvimentista. Ele vai proteger a empresa americana. Então, o brasileiro que quiser concorrer nos Estados Unidos vai ter que ser bom. Muito bom, porque o Trump vai proteger a empresa americana. Ao contrário de Quisera eu ter no Brasil. Exatamente, um governo que pensasse assim, vamos proteger a empresa brasileira. Ao contrário de muitos presidentes que não protegem as suas empresas. Né? Nós temos no Brasil, nesse momento, um governo que pensa que o Estado é que é o grande provedor. Então, a empresa é o mal necessário para ganhar imposto. O empresário é sacana, mal necessário. Mas nós já vivemos esse mundo 1000 vezes, já saímos desse, está tudo bem. Agora, com relação aos Estados Unidos, a gente vai ter um crescimento, um possível crescimento da economia americana. A economia americana vem sofrendo. Eu faço uma provocação. Experimenta pegar um carro e atravessar de carro todos os Estados Unidos. Vamos ver se vocês conseguem. Com tranquilidade. A liberdade hoje é relativa, também nos Estados Unidos. Mas o que isso quer dizer? Que os Estados Unidos ele é intervencionista. Aonde a gente tem uma nação com esse poderio, qualquer desajuste ou desalinhamento no seu continente afeta ele diretamente. A gente achar que o navio iraniano, que é contra os americanos, aportar no Brasil ou na América não vai ter restrição dos Estados Unidos, é bobagem. Imagina se o nosso vizinho de fronteira aqui, pegar um vizinho amigo, o Paraguai, faz a bomba atômica. A política do Brasil, que é o grande líder geopolítico da região, é a mesma agora com o Paraguai? Não é. Então, imaginar que uma nação como os Estados Unidos, que nesse momento vai entrar numa situação de proteção do seu ecoambiente, vai aceitar qualquer risco, não vai funcionar. Então, o que nós vamos ter é uma possibilidade enorme de empresas americanas crescendo no Brasil, protegidas pelo Estado americano, para tomar espaço de empresas chinesas, de empresas europeias. O grande conflito, o grande embate entre a economia americana e chinesa se dá muito fora dos Estados Unidos. No caso do Brasil, a partir de Trump, vai ser uma guerra constante. Eu acho que isso aí não tem como, né, se negar que os americanos perderam espaço aqui no Brasil, eles vão querer recuperar esse espaço, né, naturalmente. Viu? O Brasil vendeu 103 bilhões, 109 bilhões para a China de dólares e para os Estados Unidos 36. E a relação com a Argentina? Como é que tu vê o Javier Milei? O Milei está revolucionando lá, né? Eu acho que ele é uma figura incrível, né? Mas eu acho que ele, emblematicamente, ele vai ter um papel muito grande nesse xadrez logístico, ideológico na América Latina. Eu simpatizo muito com o presidente argentino. Acho que a Argentina merece um presidente com essa visão.
depois de muitos anos de kirchnerismo. Populismo. Né? E a frase que eu adoro dele é: empreendam na Argentina porque eu vou lhes tirar o Estado das costas. Que maravilha. Né? Então, essa é uma visão de quem está entendendo que o papel da Argentina é grande na América, que tinha se apequenado. A Argentina é uma excelente produtor de carne, de trigo, de arroz, de tudo. Autossuficiente, né? Autossuficiente, de indústria. Muitos veículos brasileiros vêm da Argentina. Eu acho que a Argentina já começou, né, e com o Milei vai se acentuar isso, de repente até sobrepujar a liderança do Brasil na América. Né? E não vai demorar muito, porque o Brasil está estagnado, a previsão de que se houver por uma reeleição desse atual governo no Brasil, a minha opinião, em 2026, que é uma coisa inimaginável, mas se houver, pode haver, o que acontece? Nós vamos perder mais tempo ainda e a Argentina vem patrolando. Eu acho que o Milei se reelege lá. Eu tenho a sensação também que se reelege, torço para que se reeleja, porque a recuperação de um Estado forte... Não se dá em 4 anos. Vamos lá. Se o Brasil quiser ser forte, por exemplo, no cenário mundial, ele só vai ser forte com parceiros fortes. É verdade. Vamos lá. Se a gente perdeu a força do bloco Mercosul internacionalmente por causa dessas perdas, por exemplo, como aconteceu no Estado argentino, que quebrou a Argentina. Quebrou a Argentina. Então, o Brasil forte significa os seus parceiros fortes, um bloco forte. Aí nós temos força mundial. É o que os Estados Unidos está fazendo. Ele está levando agora nas costas o Canadá, toreando o México para que não invada, mas que seja função, e está expandindo os Estados Unidos para todo mundo. De novo, né? Os Estados Unidos vão voltar a ter esse protagonismo. É uma intenção, vai conseguir, não sei, o mundo não é tão simples de aceitar. Mas a relação Brasil-Argentina poderia ser uma enorme vantagem para a América do Sul. Para os dois, né? E para a América. E para a América do Sul. Porque que é um bloco econômico pujante, que compra melhor, que vende melhor, que coopera onde cada um é melhor. Então, eu vejo com grande satisfação o movimento que está acontecendo na Argentina e espero, em algum momento, que também tenhamos uma guinada nessa direção no Brasil. Wesley, nós poderíamos conversar vários minutos mais, mas, na verdade, assim, a gente sabe que em televisão a gente tem que ter um certo tempo, porque daqui a pouco não o assunto vai ser esgotado, mas daqui a pouco nós sabemos que há o time do telespectador também. Claro. Tá? Então, nós sabemos que existe o time nosso aqui e o time do telespectador. Mas eu tenho a certeza, viu, que esse tipo de assunto, e tenho recebido muitos cumprimentos por te trazer aqui no programa, exatamente obrigado. Porque as pessoas precisam exatamente ter esse conhecimento mais amplo, do ponto de vista histórico, né, geográfico e político das coisas, porque nós não vivemos num mundo isolado. Então, isso é importante. E o Wesley traz essa percepção toda, né? E eu te cumprimento por isso. Se tu quiser alguma mensagem final. Eu queria fazer uma mensagem final, que é assim, a gente está se preparando para 2025, encerrando aqui uma celebração de 24. Por mais duro que tenha sido, acho que a gente teve a possibilidade de produzir novidade. E eu queria, no final, era chamar o empreendedor para, com coragem, com seriedade, com foco, sobretudo com foco, investir no seu próprio negócio, investir na sua própria ideia, depositar seu amor, seu carinho, seu trabalho na sua própria ideia. O Brasil, o Rio Grande do Sul, precisam desse movimento inteligente espalhado. Então, quando cada um faz esse papel de produzir a própria riqueza, produzir a própria evolução, produzir o próprio aumento de raio de ação, a gente tem uma sociedade que avança. Do indivíduo para a sociedade. Do indivíduo para a sociedade. Não adianta a gente ficar sentado reclamando porque o governo, porque o patrão, porque o outro. A gente não pode mudar o outro, mas pode mudar a si mesmo. Então, esse é o fazer. Wesley, muito obrigado pela tua presença aqui. A você, telespectador, muito obrigado. Ficamos por aqui nesta semana. Uma bela semana de trabalho para vocês. Até a semana que vem.